Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Para a nossa oração inicial, ler como prece uma mensagem de um amigo que eu recebi. Então, nesse momento, eu convido os irmãos a fechar levemente os olhos e iluminar a luz que vem do alto. E sempre nos surpreendemos. Quando achamos que já não tem mais saída, encontramos uma porta, não só para a liberdade, mas sim para a felicidade. O ruim só existe para que possamos identificar e aproveitar as oportunidades maravilhosas que aparecem em nossas vidas. Quem hoje vê esse sorriso não faz ideia que tivemos que passar por cima das nossas fraquezas, superar nossos medos, enfrentar as dificuldades, muitas vezes pensando em desistir, mas sempre de pé. Hoje, sei a força que eu tenho para enfrentar qualquer obstáculo. Quero agradecer primeiramente a Deus, que é tudo em minha vida. Sem Ele, eu nada seria. Agradecer a família maravilhosa e os amigos a quem pertence essa grande parte do meu coração. E com essas palavras, queridos irmãos, agradecendo ao nosso Mestre Jesus e ao nosso Pai, Deus, por estarmos reunidos aqui nesta noite, e pedimos que nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Boa palestra. Que a infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. A nossa palestra tem como tema Paternidade Divina e é uma reflexão de um texto psicografado pelo Raul Teixeira, pelo espírito José Lopes Neto. Quando a gente fala de Deus, a gente nunca pode esquecer que nós estamos falando de um Pai amoroso e bom. E que muitos povos ainda colocam Deus como cruel, vingativo. Ainda hoje, em 2026, a gente vê tristemente povos que colocam Deus como um ser que castiga os seus filhos, que mata os seus filhos e judia dos seus filhos. E isso não é verdade, porque quem nos apresentou um Deus de bondade e justiça foi Jesus. Jesus, esse Espírito perfeito que esteve aqui entre nós, nos ensinando a lei do amor há mais de 2000 anos. E nós, com todo o avanço tecnológico que nós temos uma imensa dificuldade de entendermos essa paternidade amorosa de Deus para conosco. Porque como somos crianças espirituais, nosso primeiro desejo é que sejam satisfeitos os nossos caprichos. Então a gente quer ser atendido naquilo que a gente julga que é importante para nós. Só que Deus nos diz não a todo o momento, porque Ele vai nos dizer os nãos importantes para o nosso crescimento espiritual. E como nós estamos aqui numa casa espírita, e a proposta do espiritismo é uma proposta de renovação, buscando através do Evangelho os ensinos de Jesus para que nos deem um norte a seguir. Então nós nunca podemos esquecer que o nosso modelo e guia é Jesus. E que o Evangelho é a bússola que vai nos orientar ao longo da nossa existência física. E a doutrina espírita é o ensino que os espíritos desencarnados nos trazem, nos apresentando a responsabilidade que nós todos temos na condução das nossas vidas. E que Deus nos provê de todas as necessidades, de tudo aquilo que nós precisamos. Ele nos provê através da natureza,
que muitas vezes a gente não percebe a sabedoria e a beleza e a grandiosidade da obra de Deus. Então, a paternidade de Deus nos mostra a sua infinita bondade para com todos nós, nos criando simples e ignorantes, todos nós com as mesmas potencialidades de evolução. Deus não criou nenhum ser privilegiado, nenhum de nós. Todos nós simples e todos nós com todas as ferramentas necessárias para a nossa evolução. Afinal de contas, nós ganhamos de presente a vida. Nós ganhamos de presente desse Deus amoroso mais uma oportunidade de aprendizado. Então, nós estamos aqui, todos nós, numa proposta educativa e não numa proposta punitiva. Porque Deus não joga dados. Deus não quer o nosso mal, como um pai amoroso não quer o mal dos seus filhos. E às vezes, por negligenciar a educação, diz sim para os seus filhos, mesmo quando deveria dizer não. Mas Deus nos diz os nãos que nós precisamos ouvir. Mesmo que nós sejamos crianças birrentas, filhos birrentos, que muitas vezes nós somos, porque nós achamos que o mundo gravita ao nosso redor. E Jesus veio nos trazer a proposta do amor universal. Um amor que a gente está muito longe de sentir. E o amor que mais nos aproxima daquele ensinado por Jesus é o amor materno. É o amor que mais nos aproxima do ensinado por Jesus. Mas ainda a gente precisa batalhar e trilhar caminhos tortuosos que nós muitas vezes escolhemos através do nosso livre-arbítrio, muitas vezes tropeçando, levantamos, caindo, e assim nós vamos neste processo evolutivo. Alguns de nós mais rapidamente conseguem perceber a finalidade da vida. Outros demoram mais, porque são mais teimosos e sofrem mais. Até que aquela alma endurecida se dobre para Deus. Então nós temos que ver como nós estamos nos comportando perante esse Deus de amor e bondade. Como que nós estamos agindo diante de tantos desafios que o mundo de hoje tem nos colocado? Quanto nós temos colocado na nossa vida mais os valores do espírito do que os valores terrenos? E nós sofremos. A gente muitas vezes passa a nossa vida querendo amealhar recursos materiais, saudável, através do nosso trabalho, quando é honesto, quando é digno, mas não é tudo. A finalidade da vida não é só essa. A finalidade da nossa vida é evolutiva, é de aprendizado. Então, como que está a aferição da nossa balança entre valores espirituais e valores materiais? Aonde nós colocamos mais a nossa energia nesse processo? O que a gente se preocupa mais? E se a gente analisar a nossa sociedade hoje, ela está doente. Muito doente. Evoluímos muito? Sim, evoluímos. Mas estamos num patamar em que nós aceitamos o erro como verdade. É isso que Deus quer para conosco.
Aonde está o nosso equilíbrio nisso tudo? E o Espírito José dessa lição, ele nos coloca isso, de que em primeiro lugar, Jesus nos apresentou esse Deus de bondade. Jesus veio quebrar aquele paradigma de que Deus castigava os seus filhos. De que se não fôssemos obedientes, nós éramos castigados. E ainda hoje muitas pessoas pensam que Deus nos castiga, o que não é verdade. Ele nos dá possibilidades de reajustamento. O nosso processo reencarnatório nada mais é de que uma proposta de reajustamento. Ah, mas como isso se verifica, Karina? Nosso corpo físico, a nossa família, as nossas conquistas, aquilo que nós temos mais facilidade, aquilo que nós temos mais dificuldade. Tudo isso, se a gente começa a analisar, a gente começa a perceber o que a gente tem que melhorar como filhos. Já que Deus nos dá o caminho através de Jesus. Jesus nos disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se não for trilhando o caminho do sacrifício, da dificuldade, da porta estreita. Porque a gente sempre quer a porta larga. A porta das facilidades, a porta da falta de compromisso, a porta da falta do trabalho. Então, pessoas que querem viver nesta vida como parasitas da sociedade, será que é isso que a gente quer para nós? Ou como elementos realmente efetivos na construção de um mundo melhor? Porque há pessoas que, se a gente falar da lei do trabalho, eles saem correndo, se vitimizam. Nós estamos numa sociedade de vítimas. E Jesus nunca se vitimizou por nada, muito pelo contrário, sempre numa proposta proativa, sempre numa proposta de ação. E essa é a proposta que Deus nos coloca. Vamos agir, vamos sair do comodismo, vamos sair do sofá, vamos levantar, vamos olhar toda a proposta que nós temos. Vamos sair do nosso mundo, parar de olhar para o nosso umbigo, olhar mais para o outro. Mas não para querermos resolver os problemas dos outros. Às vezes a gente não dá conta de resolver os nossos problemas. Então, aqueles que dizem que querem construir algo melhor, uma sociedade melhor, em primeiro lugar a gente tem que ser uma pessoa melhor, de valores morais. Valores não se vendem. Dinheiro algum compra a nossa consciência. É um engano nosso, é uma ilusão. É como se a gente anestesiasse a nossa mente, porque a gente não quer ver a verdade. E a verdade é uma só, a verdade está ensinada por Jesus. Mas não é ler o Evangelho, adaptando o Evangelho como eu quero me beneficiar. É ler o Evangelho com a proposta educativa que ele traz. Do mérito. Porque Deus nos dá as provas para que nós estudemos, para que nós façamos a lição e que a gente, na hora, vá lá e seja aprovado. Vamos ver. Como é que a Karina aprendeu essa lição? Ela está preparada para fazer o teste?
Ela está preparada para o testemunho? Mas como que a gente se prepara? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós somos desafiados. Todos os dias. E todos nós. E como que nós estamos reagindo perante os desafios que Deus nos coloca como um Pai de justiça e bondade? Então, Deus é Pai porque Ele criou tudo e a todos. A natureza, os mundos, tudo. A gente já parou para olhar a beleza que é o nosso corpo físico? Essa máquina fantástica. E nós, Deus nos dá de presente essa máquina para o nosso espírito habitar nela. A gente está cuidando dela. A gente está cuidando dessa máquina perfeita. Essa é uma proposta educativa de nós cuidarmos, somos responsáveis pelo nosso corpo, pela morada do nosso espírito, porque isso faz parte da criação divina. A natureza, tudo que nós temos, os mundos que são todos habitados. E Deus nos coloca os mundos como escolas. A Terra é uma grande escola. O que é uma escola? A gente já parou para pensar que a criança pequenininha de 3, 4 anos não é matriculada no ensino médio. Ela não é matriculada no ensino médio. Aonde que ela vai ser matriculada? Ela vai ser matriculada na série compatível com a sua capacidade de aprendizado. E ela só avança, ou deveria avançar, para níveis superiores quando ela atinge um determinado grau de conhecimento da série que ela está. Então, se ela atingir um determinado grau de conhecimento, ela avança um nível. E assim sucessivamente, conforme a sua capacidade de aprendizado, conforme aquilo que ela realiza. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Só que nós, cada um de nós, está em níveis escolares diferentes, em séries diferentes. Uns estão ainda no maternal, no jardim de infância, porque são espíritos ainda muito atrasados. Espíritos que se preocupam muito mais com a matéria do que com a aquisição dos valores morais. Então, esses espíritos estão aonde? Nos níveis de maternal, de pré-escolar, nos primeiros degraus. Há aqueles que já estão em graus intermediários. Por quê? Porque eles já conquistaram. Aonde? Em outras existências. Em outras existências, que também fizemos escola. E assim, para passar de ano, a gente tem que fazer as lições. Agora, não é o outro que vai fazer a prova por mim. Não. A gente pode até dar um suporte, mas quem faz a prova é cada um de nós. Por quê? Porque a tarefa é pessoal e intransferível. Deus é Pai porque Ele não pune. Ele dá oportunidades para que o indivíduo se restabeleça. Se restabeleça. Assim como nós. E quando nós não atingimos a nota que nós precisamos, o que nós temos que fazer? Nós temos que estudar de novo, não tem que tomar lição de novo? A gente não tem que repetir a prova? Só que na vida, a gente tem que realmente passar de ano. E não fingir.
Porque a justiça divina é diferente daqui da terra. A gente tem que realmente estudar, batalhar, para que no momento em que a gente tiver que fazer a prova, a gente realmente passe de ano. Então, nosso grau é diferente do grau de Deus para conosco, muito diferente. Porque às vezes a gente diz assim, ai, coitadinho, pobrezinho, ele tem que ser conduzido para frente. Não. Na escola da vida não funciona assim. Porque as únicas pessoas que se enganam somos nós. Somos nós mesmos. Porque a gente cria facilidades que não são saudáveis. Não são saudáveis para nós. E Deus é Pai porque Ele nos renova todos os dias. Ele nos dá todos os dias novas oportunidades. Para a gente ver se realmente a gente está apto para novos desafios. E Ele é tão bom, Ele é tão justo para conosco, que Ele sabe a medida certa para cada um de nós. Ele sabe que aquela dificuldade que nós temos, seja ela qual for, ela está compatível com a nossa capacidade de resolver, de passar por aquela prova, por aquela situação. Sem a gente se desanimar, se desesperar. Por quê? Porque a gente precisa desenvolver a fé, que é a certeza de que nós jamais somos abandonados. A certeza de que os momentos ruins passam, assim como os momentos bons também passam. A certeza de que nós temos condição de enfrentarmos a nós mesmos em primeiro lugar. Então, nós temos elementos, sim, para que a gente possa perceber o nível que nós estamos. E Deus é Pai também, porque Ele nos aconchega em relação às friezas do mundo. Sabe aonde? Na oração. Sabe quando a gente está triste, está desanimado, e a gente ora, a resposta vem. Porque é naquele momento que Deus nos aconchega no seu regaço. Através dos benfeitores e amigos, queridos que vêm nos ajudar. Quando a gente, na oração sincera, a gente pede ajuda, Deus não nos dá pedra. Ele não nos manda pedra. Ele nos manda elementos para nos fortalecer a alma. Ele nos aconchega. E quanto nós estamos orando? Para pedir, a gente é craque. Mas e para agradecer? Para agradecer todas as bênçãos que nós temos. Quanto tempo? E ante a nossa ímpar qualidade de filhos de Deus, nós não devemos menosprezar a nossa própria possibilidade de nos desenvolver. Ai, eu não consigo, ai, eu não posso, ai, não dá, ai, é muito difícil. Não. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Eu vou enfrentar isso. Porque ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, se a gente faz a nossa parte como bons filhos, o céu vai nos ajudar, com certeza. Então, nós é que temos que nos elevar. A maioria das vezes o que acontece são os benfeitores amigos que têm que baixar para chegar no nosso nível, porque a gente tem mais dificuldade de elevação. Então, a gente tem que reconhecer que nós devemos nos portar como filhos de Deus. Como
é um bom filho? Como um bom filho age? Como um bom filho age na velhice dos pais? Abandona? Deixa entregue à própria sorte? Diz, esse velho aí... Nós temos uma cultura no nosso país de não valorizarmos as pessoas de idade. As pessoas de idade têm a experiência que o jovem não tem. A gente tem que ter um olhar maior para com o idoso, para com aquele pai que necessita. Então, como um bom filho age em relação aos seus pais? Negligenciando? Não cuidando dele? Mas tem gente que diz assim, mas o meu pai não cuidava de mim quando eu era pequeno. Eu também não vou cuidar dele. Não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que fazer a nossa parte. Então quer dizer que porque ele não fez, a parte dele eu também não vou fazer? Mas ele me deu a vida. E só o fato dele ter me dado a vida, a possibilidade de estar aqui, eu já tenho que ser agradecido e cuidar dele. E tudo isso para fazer jus à condição que nos torna venturosos sobre a terra na condição de filhos de Deus. Então nós temos que fazer a nossa parte, como um bom filho. Os pais que já têm filhos, o que é ter um bom filho? O que a gente espera de um bom filho? Que seja atencioso, que seja educado, que seja gentil, que nos olhe, que nos valorize. Não é verdade? Mas para que nós sejamos bons pais, nós temos que dar exemplo para os nossos filhos. Nós temos que cumprir os nossos papéis. Porque Deus nos quer grandes, nos quer o bem, nos quer que a gente seja cada vez melhor. E para nós concluirmos, tem uma lenda que diz o seguinte, que o único animal que desafia a águia é o corvo. O corvo se coloca atrás da águia e vai bicando o pescoço dela. Mas a águia, ela não revida a provocação do corvo. O que ela faz? Ela começa a subir. E ela vai subindo cada vez mais alto, aonde o ar se torna mais rarefeito. E ela aguenta aquela atmosfera. Porém, o corvo não. O que Deus quer para nós? Que nós subamos cada vez mais. E que a gente não dê tanta importância para os corvos que querem fazer com que a gente regrida. Porque na medida em que nós subimos, nos elevamos como filhos de Deus, a gente não deixa com que o mal tome conta do nosso coração. Que nós possamos, através desta lenda, aprendermos que as provocações do mal não deverão ser dadas importância, porque elas não têm a importância que a gente acha que elas têm. A gente tem que subir. É isso que Deus quer para nós. E todos nós temos todos os elementos para a gente subir. Então, nesse momento, nós vamos agradecer em prece mais esta oportunidade de aprendizado, mais essa lição que os benfeitores amigos nos trazem. E como filhos de Deus, como irmãos em Deus, que a gente, todos nós, possamos aproveitar esta proposta educativa, que é a nossa reencarnação, para subirmos. E que nós possamos, de retorno aos nossos lares, estarmos em muita paz. E que assim seja.